Querido amigo, hoje temos como objetivo iniciarmos os estudos no capítulo 5, o último capítulo de Tiago. Vamos dividi-lo em 5 porções e hoje estaremos estudando a primeira parte. Nós vamos estudar o texto de Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6. Tiago 5, 1 a 6. Como temos mencionado, essa carta é uma carta extremamente prática. E, como tal, ela trata dos assuntos mais corriqueiros da nossa vida diária. Hoje, então, vamos refletir sobre um assunto que afeta a todos nós. Vamos refletir sobre a riqueza, sobre a ganância, sobre a injustiça até, sobre a exploração do mais fraco pelo mais forte, sobre a exploração dos fracos pelos poderosos. Ao lermos essas palavras de Tiago, em Tiago 5, 1 a 6, parece, na verdade, que estamos lendo os jornais ou as revistas do dia a dia da nossa cidade. Na verdade, sempre houve exploração econômica no mundo. Os poderosos sempre oprimiram os mais pobres, os indefesos, e isso acontecia dentro do próprio povo de Deus, Israel. O Senhor usou, então, os seus profetas para denunciar esses abusos. Homens como Isaías, Jeremias e Amós foram usados por Deus para proclamarem o desgosto divino para com essas situações de injustiça. Por exemplo, Deus usou Isaías para proclamar essa mensagem. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha. O que roubastes do pobre está em vossa casa. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 3, 14 e 15. Deus também chamou Jeremias para anunciar o seu descontentamento. Porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, andam espreitando como passarinheiros. Como eles, dispõem armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso, se tornaram poderosos e enriqueceram. Jeremias capítulo 5, versículos 26 e 27. Mas Deus também chamou e usou Amós para transmitir essa mensagem de reprovação de uma vida injusta. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomai suborno e rejeitai os necessitados na porta. Amós, capítulo 5, versículos 10 a 12. Mas, na verdade, temos que constatar que, além desses alertas nos dias do Antigo Testamento, também nos dias do Novo Testamento, através do próprio Senhor Jesus Cristo, temos as suas palavras de advertência contra a ansiedade pela vida e aquele desejo de se obter riquezas. Você deve se lembrar da mensagem do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 34, o Senhor Jesus combate exatamente isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E nessa mesma carta, na carta de Tiago, que nós estamos estudando, Tiago já tinha mencionado o assunto em 1:10 e 2:6, no capítulo 1, versículo 10 e no capítulo 2, versículo 6. Por exemplo, Tiago tinha usado essas palavras: o rico, na sua insignificância, passará como a flor da erva. Capítulo 1, versículo 10.
Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles os que vos arrastam para os tribunais? Capítulo 2, versículo 6. Por toda a Bíblia, na verdade, temos a clara recomendação para sermos justos no nosso trato com o próximo, seja ele quem for, esteja ele na condição social que estiver. Assim como nosso Deus é justo e generoso, assim também nós, como seus filhos, devemos tratar os nossos irmãos e os nossos semelhantes de uma maneira justa e equilibrada. Tendo em vista essas advertências e considerando a nossa condição de cristãos, o título então para esse texto se vê nesta sintética frase: o julgamento da injustiça humana. O julgamento da injustiça humana. Tiago 5, 1 a 6. Ao introduzirmos a nossa reflexão sobre esse texto, injustiça, tristeza e calamidade, nós temos que reconhecer que essas atitudes, esses sentimentos, estão ao nosso redor no dia a dia, estão frequentemente atingindo as nossas próprias vidas. Pessoas boas e até inocentes sofrem de doenças graves, sofrem dificuldades, sofrem problemas, acidentes e assaltos, tiram vidas de jovens, apagam os seus planos, apagam os planos das suas vidas promissoras até. Traições por parte de outros causam danos enormes nas vidas das suas vítimas. Perseguições, dificuldades, ameaçam a vida dos servos de Deus. Sem dúvida alguma, o mundo esteve, está e, infelizmente, ainda estará cheio de injustiça. Devido à dor da vida terrestre, muitas pessoas, então, chegam a duvidar da bondade de Deus e até negam a sua existência. Frequentemente ouvimos o triste comentário: olha, eu não consigo acreditar num Deus que permitiria acontecer tal coisa. Então, é uma época de grande seca, é uma época de muita chuva, muitas enchentes, terremotos. Eu não consigo acreditar num Deus que permite acontecer tal coisa. Querido amigo, essas dúvidas e até crises de fé são comuns, desafiando até os mais dedicados servos de Deus. Um bom exemplo e um guia que nos ajuda a lidar com as nossas próprias dúvidas se encontra no Salmo 73. Eu até queria recomendar que você pegasse a sua Bíblia e lesse esse Salmo e continuasse consultando esse Salmo depois de ouvir essa nossa reflexão sobre Tiago 5, 1 a 6. Então, antes de examinar a mensagem, observe bem a estrutura do Salmo. Nós já estudamos esse Salmo aqui no programa, mas vale a pena comentar um pouco sobre ele. Duas expressões marcam transições importantes nos pensamentos do autor desse Salmo 73, que é Asaf. As palavras com efeito, iniciam os versículos 1 e 13. E a expressão quanto a mim aparece nos versículos 2 e 28. Então, se você estiver lendo esse salmo, leia e marque aí na sua Bíblia essas duas frases, com efeito, nos versículos 1 e 13, e quanto a mim, nos versículos 2 e 28. Quando nós estudamos profundamente esse salmo, para entendermos o que acontece na nossa vida diária, nós percebemos que as injustiças e as dificuldades
podem ocorrer e podem até abalar a nossa fé. Essa é uma realidade para qualquer cristão, para aquele mais espiritual, sério. A sua fé, a minha fé, pode ser abalada diante das dificuldades, diante das injustiças que acontecem no nosso dia a dia. Mas quando nós olhamos para Deus, nós podemos confiar e podemos e devemos descansar. No livro de Provérbios, capítulo 6, do verso 16 até o verso 19, nós encontramos a descrição de 6 coisas que aborrecem o Senhor e a 7ª ele abomina. Diz assim a palavra de Deus: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. O autor de Provérbios, o sábio, então, menciona, além de outras, e ele destaca as mãos que derramam sangue inocente. Na verdade, o que o autor do livro de Provérbios está dizendo é que Deus sempre detestou a violência dos homens. Em Gênesis 6, versículo 13, a violência foi citada como motivo para a destruição dos homens na época do dilúvio. Em Provérbios 24, 1 e 2, aprendemos que o servo de Deus deve procurar ficar longe dos homens violentos. Diz assim essa passagem bíblica: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência, e os seus lábios falam para o mal. Poucos anos antes de usar a Babilônia para destruir a cidade de Jerusalém, Deus explicou seus motivos para esse castigo. E Deus citou entre os erros do povo a terra cheia de violência, conforme vemos em Ezequiel capítulo 8, versículo 17. Na nossa sociedade, nos dias atuais, a violência tem se alastrado de tal maneira que nem as autoridades conseguem controlá-la. Enquanto políticos prometem segurança nas ruas, a verdadeira solução está numa outra direção. Pais precisam ensinar seus filhos e cristãos precisam ensinar um ao outro sobre a necessidade de agir pacificamente num mundo repleto de crueldade e injustiça. Quando Deus falou de derramar sangue inocente, ele ajuntou a violência e a injustiça. Deus é perfeitamente justo, e qualquer injustiça é uma rejeição do caráter de Deus. Veja, por exemplo, Deuteronômio 32, versículo 4. A pessoa que condena o justo ou justifica o ímpio mostra injustiça e é abominável para o Senhor. Provérbios 17, 15, Provérbios 18, 5 afirmam isso. Para evitar tal injustiça, o homem justo deve ouvir ambas as partes antes de julgar. Então, você deve se lembrar que Jesus disse: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Quem registrou isso foi o apóstolo João, no capítulo 7, versículo 24. Mas Deus também rejeita o coração daquele que trama projetos iníquos. Então, o texto de Provérbios 6 continua, e há essa crítica. É uma crítica contundente contra o coração dos ímpios, que planejam iniquidades contra os justos. Querido amigo, há tanta injustiça no mundo que as pessoas boas ficam desesperadas. Mas esse quadro será invertido. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Mas rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém,
Veja como vai haver essa mudança, graças a Deus. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. Essas são palavras vindas do salmista no Salmo 37, versículos 12 a 17. Querido amigo, para entendermos melhor a atitude de Deus sobre o coração daquele que trama projetos iníquos, temos que ler também o Salmo 50, 16 até 23. E quando você se dedica a pesquisar um pouquinho mais sobre essa passagem bíblica tão importante, Salmo 50, 16 a 23, você vai perceber que esse texto mostra que até pessoas que se dizem servos do Senhor e até aquelas que ensinam a palavra de Deus podem ser culpadas desse pecado. Não adianta pregar a palavra de Deus e usar a mesma boca para difamar os irmãos. Não deve condenar os ladrões e adúlteros com a boca enquanto participa dos mesmos pecados. Muitos desses têm os pés que se apressam para correr para o mal. Mesmo falando sobre a palavra de Deus, os seus pés se apressam para correr para o mal. Deus criou o homem para servir a Ele. Devemos, então, dedicar os nossos corpos como sacrifício vivos para fazer a vontade do nosso Deus, do nosso Redentor. Você deve se lembrar de Romanos 12, 1 e 2. Nessa lista de coisas que Deus aborrece, você lembra do texto de Provérbios 6? Os 5 primeiros itens descrevem partes do nosso corpo: olhos, línguas, mãos, coração e pés. Na verdade, o pecado é como um ímã que atrai os ímpios. Quando a pessoa cede à tentação e corre para o pecado, ela é rejeitada por Deus. Salomão então nos adverte sobre o perigo de entrarmos no caminho dos malfeitores. Ele diz assim: filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das tuas veredas os seus pés, porque os pés deles correm para o mal e se apressam para derramar sangue. Provérbios capítulo 1, versículos 15 e 16. O verdadeiro discípulo tem que aborrecer o mal e ser amigo do bem. Esses conceitos exigem um novo modo de pensar. Deus não pede meramente que não pratiquemos o mal, mas que o aborreçamos. Ele não quer apenas que façamos o bem, mas Ele quer que consideremos a prática do bem como nosso alvo de vida, como a nossa meta. Esse é um grande desafio. Por isso mesmo, o princípio que esse texto de Tiago 5, 1 a 6 nos apresenta é um desafio também para nós. E o desafio é exatamente esse. Todos devemos estar conscientes, pois o julgamento da injustiça humana será realizada pelo Senhor dos Exércitos. Eu repito, esse é o princípio, esse é o desafio do texto para nós. Todos devemos estar bem conscientes, pois o julgamento da injustiça humana será realizado pelo Senhor dos Exércitos. E nós encontramos nesses versos 3 aspectos desse julgamento divino contra a injustiça humana. O primeiro aspecto é visto no anúncio de que ele será inevitável. Versículos 1 a 3. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastas de ferrugens, e a ferrugem há de ser por testemunho contra vós. Será como fogo nas vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Então, o que esse texto está dizendo é que o julgamento vai acontecer com certeza. O julgamento é contra a injustiça. E o julgamento tem por base o alto testemunho contrário. O segundo aspecto do julgamento divino tem por base razões inquestionáveis. O salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos está clamando. E os seus clamores estão chegando aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Esse segundo aspecto do julgamento divino
é porque as vidas são injustas. É porque as vidas estão centradas em si mesmo. É porque as vidas desconsideram o próximo. E, finalmente, em terceiro lugar, o terceiro aspecto do julgamento divino é que ele pode ser evitado. Graças a Deus, Deus sempre tem uma maneira de nós escaparmos dessa situação. Atente para a sua situação. Atente para a urgência. Através do arrependimento, chorando, lamentando, dependendo de Deus e não das suas riquezas, investindo em tesouros eternos e não nesses tesouros que a traça e a ferrugem corroem. Querido amigo, o meu desejo para você é que você se torne sempre uma pessoa justa, para que não tenha que enfrentar o duro juízo e o justo juízo de Deus. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.